Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mapeando Resumos. Hoje, continuamos a nossa série de resumos de revisão tratando do direito civil. O assunto do dia é o adimplemento das obrigações. Vamos falar sobre o pagamento direto e sobre as formas do pagamento indireto. O pagamento em consignação, a imputação do pagamento, o pagamento com subrogação e várias outras. Se você já estudou essa matéria e quer relembrar ou revisar, vem comigo que vamos passar pelos pontos principais. Então, começando pelo pagamento direto, o que a gente pode dizer aqui? Existem vários elementos que a gente tem que lembrar quando trata do pagamento. Primeiro é quem é o solvens e quem é o accipiens. Solvens e accipiens. O solvens é aquele que paga, é o pagador, quem deve pagar, quem paga. Pode ser também o terceiro, interessado ou não interessado. Se quem paga é o terceiro interessado, ele subroga-se nos direitos do antigo devedor. Então, ele é um terceiro interessado na dívida. Se ele é um terceiro não interessado, depende se ele paga em seu próprio nome ou se ele paga em nome do devedor. Se ele paga em seu próprio nome, ele não se subroga nos direitos do devedor. Ele apenas tem o direito ao reembolso do devedor, mas não se subroga, não. Ele não vira o credor. Se ele é terceiro não interessado e paga em nome do devedor, ele não tem direito a nada, porque é como se o devedor tivesse pago, ele não tem direito a nada. E o accipiens? Quem é o accipiens? É aquele a quem se paga. A quem se paga. Pode ser o próprio credor, ou pode ser um representante dele, com ratificação dele, pode ser algum dos seus sucessores, pode ser também um credor putativo, desde que esteja de boa fé, o devedor esteja de boa fé. O credor putativo é aquele que tem aparência de credor. Quanto ao objeto do pagamento, o que deve ser pago? Aqui a gente trata do princípio da identidade física da prestação. Deve ser pago aquele objeto que foi contratado, salvo a hipótese que o Código Civil, o Código de Processo Civil, melhor dizendo, o artigo 916 traz de parcelamento, hipótese de parcelamento, que é a entrada de 30% mais 6 vezes. O Código de Processo Civil traz essa hipótese de parcelamento, entrada de 30% mais 6 vezes, que é possível, que é uma exceção ao princípio da identidade física da prestação. E o que não pode ser incluído aqui no objeto do pagamento? Está vedado juros abusivos, que a jurisprudência entende ser maior que 2 vezes a taxa legal de juros, não pode. Não pode também o anatocismo, que é o juros sobre juros. Não pode também a cláusula ouro, que a cláusula ouro é aquela que vincula uma prestação ao ouro. Também não pode a obrigação valutária, que é isso? É aquela obrigação em moeda estrangeira, obrigação valutária. E o lugar do pagamento? Onde é que deve ser paga uma dívida? A dívida pode ser portável ou portable, ou quesível, querable. Dívida portável, é aquela que deve ser paga no domicílio do credor, ou seja, o devedor deve ir lá no domicílio do credor pagar a dívida. Vamos lembrar uma dica: portável. O devedor porta o dinheiro, aquilo que ele tem que pagar, ele porta aquilo, o objeto, o valor do pagamento até o domicílio do credor. Por isso que é portável. Ele porta aquele dinheiro, aquele saco de dinheiro até o domicílio do credor e vai lá e paga ao credor. Já quesível ou querable é a regra no Código Civil. Se não houver nenhuma estipulação em contrário, se os contratantes não trouxerem no contrato uma previsão diferente, a obrigação vai ser quesível ou querable, ou seja, ela deve ser paga no domicílio do devedor. É o credor que deve ir lá e dizer que ele quer, quesível. Ele diz que quer, eu quero o meu pagamento, eu quero o meu dinheiro, por isso é quesível. É uma forma um pouco mais lúdica de lembrar disso.
E para lembrar qual é a regra, se é a obrigação quesível ou se é a obrigação portável, lembra do Chaves, do Seu Barriga. O Seu Barriga vai até a vila, na porta de cada um dos devedores, cobrar o aluguel. Então, a obrigação é quesível, querable. Ele vai até os devedores cobrar o aluguel de cada um deles. Essa é a regra. Só lembrar que o Seu Barriga vai cobrar o aluguel de cada um dos devedores no domicílio deles, domicílio do devedor. E o tempo do pagamento é no vencimento. O pagamento deve ser feito no vencimento. Também é possível o pagamento antecipado em algumas hipóteses. Quais são elas? Hipótese de falência do devedor, hipótese em que os bens objeto da prestação forem penhorados, hipótese em que a garantia dada pelo devedor for insuficiente. Nessas três hipóteses, falência do devedor, bens penhorados ou garantia insuficiente, o pagamento pode ser antecipado. O credor pode ir lá pedir o seu pagamento. Agora a gente entra nas formas de pagamento indireto, começando pelo pagamento em consignação. O pagamento em consignação pode ser por depósito judicial ou extrajudicial. Aqui, o devedor pode depositar prestações na mesma ação de consignação, ou seja, ele tem uma dívida em prestações, ele já está devendo 5 prestações e tem mais 5 pela frente. O credor não quis receber, então ele deposita judicial ou extrajudicialmente, aquelas 5 que ele já está devendo. E durante o curso da ação de consignação em pagamento, ele pode continuar depositando nos vencimentos as prestações que se vencerem durante a ação, as 5 prestações que faltam. Se a ação continuar e durar mais de 5 meses, ele continua pagando aquelas prestações. Por quê? Para não incidirem juros de mora dos seus pagamentos, nas suas dívidas. Então ele continua depositando, é possível o depósito na ação de consignação. É possível também a revisão na própria ação de consignação. Ele pode solicitar a revisão daquela avença, daquele negócio, na própria ação de consignação. Não precisa propor uma nova ação para isso. E o depósito deve ser no lugar do pagamento. No lugar do pagamento. Se estava previsto para pagar no domicílio do credor, o pagamento em consignação deve ser no domicílio do credor. Se estava previsto para pagar no domicílio do devedor e o credor não veio receber, o pagamento em consignação será no domicílio do devedor. Quanto à imputação do pagamento. Aqui a gente tem vários débitos e um só credor. Em regra, o devedor indica o que ele está pagando. Se ele tem vários débitos, várias dívidas e vai pagar ao credor, ele indica, estou pagando essa dívida aqui. Se ele não indicar, aí nós temos uma regra de imputação legal no Código Civil. A regra é a seguinte: primeiro, ele está pagando juros vencidos antes do capital principal. Segundo, se não há juros vencidos para pagar antes do capital, ele está pagando dívidas líquidas e vencidas. Primeiro as dívidas líquidas e vencidas, depois as outras. Se todas as dívidas forem líquidas e vencidas, primeiro ele está pagando a mais onerosa, então paga a mais onerosa antes da menos onerosa. E, por último, se todas são igualmente onerosas, líquidas e vencidas, não há juros vencidos antes do capital para serem pagos, ele está pagando todas na mesma proporção. Então essa é a ordem de imputação legal do pagamento, se não houver manifestação do credor e do devedor. Pagamento com subrogação. O que é isso? Pagamento com subrogação. A subrogação pode ser pessoal ou real. A subrogação pessoal é aquela em que alguém paga ou alguém recebe no lugar daquele que deveria pagar ou receber. Subrogação pessoal ativa, em que um terceiro paga em nome do devedor. Subrogação pessoal, essa é ativa. Subrogação pessoal passiva, um terceiro recebe em nome do credor. Aqui não há, no Código Civil, não, segundo o Tartucci, não há subrogação pessoal passiva. O que a gente estuda é a subrogação pessoal ativa.
que é a substituição do sujeito ativo daquele pagamento. Quem pagou foi um terceiro que pagou no lugar do devedor. Então, ele se subroga nos direitos do devedor. Na verdade, ele se subroga nos direitos do credor, melhor dizendo. Vamos dar um exemplo. Nós temos um devedor e um credor. Vem um terceiro e paga a dívida no lugar desse devedor. O que acontece? Aquele credor original sai da relação, já foi pago, a obrigação foi satisfeita, ele está satisfeito, ele não tem mais nada a cobrar. Mas esse terceiro que pagou pode continuar cobrando, ele pode cobrar aquele que ele pagou do devedor. Então é por isso que se diz que ele se subroga nos direitos do credor. O credor tinha alguns direitos, o terceiro pagou, e então esse terceiro é como se virasse o novo credor. Ele se subroga em todos os direitos que aquele credor tinha. Ocorre aqui a substituição com todos os ônus e atributos, inclusive o prazo prescricional. A subrogação real é a subrogação do objeto da prestação e não da pessoa. Aqui não é estudado no direito das obrigações, é estudado no direito de família. Então não é objeto aqui do nosso estudo. A subrogação pode ser legal ou convencional, segundo a doutrina. Subrogação legal é aquela paga pelo terceiro interessado. A subrogação convencional é aquela que é paga pelo terceiro não interessado. O terceiro não interessado se subroga nos direitos do credor. A subrogação é só gratuita. O pagamento com subrogação é só gratuito, diferente da cessão. A cessão de crédito, cessão de débito pode ser onerosa ou gratuita. O pagamento com subrogação só gratuito. Outra diferença: o pagamento com subrogação, em regra, não tem necessidade de notificação, do devedor. O terceiro vem e paga, não precisa notificar o devedor que ele está pagando. Essa é a regra, diferente da cessão também. Na cessão de crédito, precisa ser notificado o devedor que está sendo cedido aquele crédito. Essas são as regras do pagamento com subrogação. Lembrar dessa diferença com a cessão. A dação em pagamento. O que é a dação em pagamento? É aquele pagamento indireto em que se substitui o objeto da prestação. O objeto era para pagar uma coisa, está sendo paga outra. Ou seja, a dívida era um saco de arroz. Ocorreu uma dação em pagamento em que o credor aceita que seja pago em feijão. Então, substitui o objeto da prestação. Mas o valor continua o mesmo, a prestação continua a mesma, se substituiu o objeto da prestação. É um negócio jurídico bilateral, ou seja, tanto o devedor quanto o credor tem que estar de acordo com essa dação em pagamento. O conteúdo tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. E, em caso de credor evicto, o que acontece? A quitação fica sem efeito. E a obrigação primitiva é reestabelecida, ressalvado o terceiro de boa-fé. Não ocorre, essa questão aqui é diferente da novação. Na novação, ocorre a substituição da obrigação. Então vamos lembrar aqui, isso aqui é bastante importante. Se ocorrer a evicção na dação em pagamento, era para ser pago um saco de arroz, R$1.000 em arroz, foi pago R$1.000 em feijão. Ambos aceitaram e esse feijão foi penhorado. O credor perdeu esse saco de feijão por alguma ação judicial que o devedor estava respondendo. Então, ocorreu aqui a dação em pagamento e a evicção desse pagamento que ocorreu. O que acontece? A obrigação primitiva, o saco de arroz, é restabelecido. Ou seja, o devedor continua devendo e continua devendo o saco de arroz. A quitação ficou sem efeito, a obrigação primitiva ficou restabelecida. É diferente da novação. Na novação, ocorre
a substituição da obrigação. A obrigação é que muda, não a prestação, não o objeto da prestação. Como mudou a obrigação é outra, na evicção não ocorre esse retorno da obrigação primitiva, não. Não ocorre. Então, essa é uma grande diferença da dação em pagamento para a novação. Na dação em pagamento, o credor evicto, se o credor for evicto, a obrigação primitiva é restabelecida. Na novação, não é. Então, a gente já fala da novação. A novação é uma substituição da obrigação em si, A obrigação anterior é finalizada, é resolvida, e cria-se uma nova obrigação. Elementos essenciais, vou até corrigir aqui, elementos essenciais da novação. Há uma obrigação anterior, há uma obrigação nova e há uma intenção de inovar, de ter uma nova obrigação. Entregar cheques é novação? Não, entregar cheques é só uma forma de pagamento. Entregar cheques não é considerada novação. Isso aqui é importante para aquela questão da evicção. Classificação da novação. A novação pode ser objetiva, subjetiva ou mista, complexa. Objetiva, em que ocorre a novação é real, ou seja, ocorre a substituição da coisa, uma nova obrigação com uma coisa nova a ser paga. A novação subjetiva também, que pode ser ativa ou passiva. A obrigação subjetiva ativa ocorre a substituição do credor. A novação subjetiva passiva ocorre a troca ou a substituição do devedor e pode ser por expromissão ou por delegação. Novação subjetiva passiva por expromissão é o que? É quando o devedor não é consultado. O devedor não é consultado. Já a novação subjetiva passiva por delegação, há o consentimento do devedor. Então, na expromissão não há o consentimento do devedor, na delegação há o consentimento do devedor. Essa é a diferença entre a novação subjetiva passiva por expromissão e por delegação. E como eu disse, na novação o vínculo anterior se desfaz e cria-se um novo vínculo. Logo, na evicção, ou seja, se ocorrer de o credor perder aquele bem que foi pago nessa novação, aquele adimplemento ocorreu e o credor perdeu esse bem por alguma ação judicial ou administrativa que o devedor estava respondendo, a obrigação primitiva não revive. O devedor não é obrigado a pagar o que ele deveria anteriormente. O credor vai ter que correr atrás desse bem que o credor pagou e perdeu na ação judicial, ou a obrigação vai ter que se resolver em perdas e danos. Aí o credor vai ter que correr atrás dessas perdas e danos. Mas a obrigação primitiva não revive. Compensação. O que é a compensação? Na compensação existem dívidas dos dois lados. Então, o credor é devedor em uma outra obrigação e o devedor é credor nessa outra obrigação. Elas se extinguem até a equivalência. Vamos imaginar um caso entre duas pessoas, João e José. João deve José R$500, José deve João R$1.000. Então elas se extinguem até a equivalência. Ocorre a compensação e João vai ficar devendo José só do que excedeu aqueles R$500. Então a dívida vai ser só de R$500 entre eles. A dívida se extingue até a equivalência, ocorre a compensação. O terceiro não pode compensar. Terceiro, na obrigação, não pode compensar, salvo o fiador. O fiador, sim, pode compensar. Em caso de dívidas, como devem ser essas dívidas? Elas devem ser líquidas, vencidas e com coisas fungíveis. Não pode se compensar uma dívida líquida com uma outra ilíquida.
Não pode se compensar uma dívida vencida com outra não vencida. E não pode se compensar uma coisa fungível com outra infungível. Não pode. E os prazos de favor não obstam a compensação. Isso aqui é sempre cobrado nas provas de concurso. Prazos de favor não obstam a compensação. O que não pode ser compensado também? Não pode ser objeto de compensação. Coisa impenhorável, honorários advocatícios, objetos in comodato, depósito ou alimentos, objetos que foram fruto de esbulho, furto, roubo. Esses bens não podem ser compensados. Confusão. O que é a confusão? Confusão é quando o credor é a mesma pessoa do devedor. Ou seja, um exemplo. O filho era credor do pai. O pai devia ao filho R$1.000. O pai devia esse filho R$1.000. Aí o pai faleceu e esse era o único filho. Então ele é herdeiro do pai nessa dívida, e ele também é o credor. Então ele vai ficar devendo a ele mesmo, porque ele é o herdeiro que devia, que tem uma dívida que era dele mesmo. Então se confunde aqui na pessoa do credor, na pessoa do devedor, a mesma pessoa. Então ocorre aqui a confusão. Na confusão não corre prescrição. Tem esse detalhe aqui da confusão. E, para finalizar, a remissão. O que é a remissão? É o perdão da dívida. E esse perdão não pode prejudicar terceiro. Esse perdão pode ser expresso ou tácito. O perdão não atinge a solidariedade e difere da renúncia. A renúncia é um ato unilateral. O credor renuncia o pagamento, não quero mais o pagamento. Mas na remissão, não. A remissão é um ato bilateral. Essa é a diferença entre a remissão, que é um perdão, que é só para direitos creditórios, e a renúncia, que é um ato unilateral. Esses são os pontos mais importantes do adimplemento das obrigações. Espero que vocês tenham gostado. São pontos específicos e bem resumidos, né? Porque se a gente pega para ler e pega para estudar na doutrina e na lei, esse é um assunto que tem muito detalhe, muita coisa para ser vista. Então, recomendo que vocês deem uma lida bem atenta lá no Código Civil, que tem bastante detalhe e é um assunto que cai bastante nas provas. O adimplemento das obrigações, principalmente o inadimplemento das obrigações, as hipóteses de inadimplemento, que são as hipóteses que dão problema e que vão parar na justiça, né? Por isso que elas são mais cobradas, por isso que elas estão mais presentes. O inadimplemento está muito mais presente nas provas do que o adimplemento das obrigações. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado, deixem aí seus comentários, o que vocês têm a complementar, o que vocês têm a dizer sobre esse assunto, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!